Olá, bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje eu recebo Jaqueline Abrantes, enfermeira do SUS. Vamos conversar um pouco sobre o projeto Tenda do Conto. Jaqueline, bem-vinda. Obrigada, Alan. Tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, né? Não, uma eu que alegria agradeço. estar aqui compartilhando um pouco do trabalho em saúde, né, no Sistema Único de Saúde, na saúde pública. Muito bem. Jaqueline, vamos conversar hoje sobre a Tenda do Conto. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto, qual a origem desse projeto, como surgiu, quais foram as ideias que foram se desenvolvendo para dar origem a esse projeto tão interessante e encantador, que é a Tenda do Conto. Fique à vontade. Olha, Alan, esse projeto surgiu a partir de uma pesquisa de dissertação de mestrado na enfermagem, né, intitulada Beirando a Vida, Driblando os Problemas, Estratégias de Bem Viver. Uma pesquisa orientada pela professora Raimunda Medeiros Germano, onde nós buscávamos nas casas, nos domicílios das mulheres, lá do Panatis, na zona norte de Natal, nós buscávamos respostas para algumas perguntas, como é que aquelas mulheres, vivendo em situações de precariedades, como é que elas enfrentavam, que estratégias elas tinham para enfrentar as adversidades, os problemas do cotidiano. Então, eram, na maioria, mulheres que eram as únicas provedoras de suas famílias. E aí nós colhemos muitas histórias de vida. E você sabe que no trabalho em saúde, o foco é muito voltado para o adoecimento, né? Então, as demandas sociais e afetivas, os sintomas que as pessoas trazem, muitas vezes são direcionados para doenças, são diagnosticadas como doenças. Então, por trás desses sintomas, se escondem muitas histórias de vida, né? Histórias de sofrimento, de perdas, de superações. E aí nós percebemos que havia uma necessidade de levar essas histórias para dentro dos serviços de saúde, né, em termos de considerar que essas pessoas, elas têm saberes, elas têm uma história e não são só apenas hipertensos, diabéticos, cardiopatas, né. Então, a partir disso, nós criamos no grupo de hipertensos e diabéticos, nós lançamos a proposta para os usuários, né? Vamos contar um pouco, cada um falar um pouco de si. E aí uma das usuárias, e ela tinha sido entrevistada na nossa pesquisa, ela disse assim, minha vida daria um filme. E aí nós fizemos um vídeo artesanal, né? Nós, os trabalhadores da equipe, onde alguns daqueles usuários contavam um pouco de suas histórias. E aí nós descobrimos o poeta Olívio, que tem 86 anos, né? Na época tinha 86 anos, que contava a história dele em versos. Ele aprendeu a ler com 46 anos de idade, né? E aos 86 anos lançou o seu primeiro livro, né, com a história dele contada em versos. Nós descobrimos Dona Maria, uma paciente, uma usuária do SUS de 92 anos, que contava uma história de amor e cantava uma canção sobre beija-flores, uma canção encantadora. Hoje Dona Maria já faleceu. Nós descobrimos Dona Rosário, que falava que o sonho dela era ser chamada um dia de minha filha, porque ela nunca teve uma mãe presente. Então, essas histórias iam nos encantando, nos envolvendo, e aí como fazer para continuar? Porque não dá para fazer um filme com todo mundo, né? Com todas as pessoas. E aí nós trouxemos a ideia da Tenda do Conto, que na verdade é uma mesa posta como uma sala de jantar. Nós criamos um ambiente, né, que seja acolhedor, onde as pessoas se sintam acolhidas. Tem um círculo onde as pessoas dessa frieza do hospital, dessa isso, distância que a gente sente, né? Que eu estava falando ali atrás, a questão do próprio medo que o paciente tem de ir ao hospital para se consultar, da figura do médico que parece ali algo muito distante, algo superior erroneamente. Então, o projeto ele é interessante porque traz essa proximidade entre o profissional e o paciente e mistura ali as relações nesse ambiente lúdico, onde é jogada essas ideias do conto e tudo. Isso, você toca numa questão bem interessante, porque nesse ambiente nós compartilhamos histórias também dos trabalhadores de saúde. Então, não é só o nosso olhar sobre o usuário que modifica, é o olhar do usuário sobre nós, como portadores de histórias de vida, também é modificado. Isso é super importante, eu acredito, para que exista realmente essa aproximação entre os dois.
que muitas vezes é uma relação muito burocrática, é uma relação extremamente respeitosa, mas aí quebra um pouco o gelo, a ideia de que você possa ali sentar e falar sobre coisas existenciais, que estão fora realmente do campo da medicina, desse campo tão técnico e duro, né? Que muitas vezes arrebata o paciente com uma má notícia, mas ali não. Ali são histórias de vida que estão sendo contadas de uma forma existencial muito mais genuína, autêntica. Isso. Então a gente traz objetos, né, que lembram um pouco o passado das pessoas. Então é colocado uma toalha sobre uma mesa, uma toalha rendada, um ferro de passar, brasa, lamparina, uma coxa de fuxico, bordados, fotografias antigas. Isso, os objetos que os próprios pacientes vão lá e depositam, né? Os usuários trazem, os pacientes trazem os objetos, porque vai primeiro um convite, no convite que o agente comunitário de saúde, que são nossos grandes parceiros, os agentes levam no convite falando que é para trazer um objeto que seja significativo, que conte um fato, que lembre um fato marcante que a pessoa viveu. Então, eles já trazem e se juntam aos objetos que nós já temos também. Por exemplo, nós temos um rádio antigo. Cada objeto que a gente vê lembra uma história. Então, o rádio antigo lembra seu Geraldo. Seu Geraldo, ele conta que morava no sítio, era apaixonado por música e na casa dele não tinha rádio. E aí ele andava quilômetros a pé para a casa do seu Antônio para ouvir Luiz Gonzaga, que cantava todos os dias naquele momento, naquele horário, aquele programa, né, que passava no rádio. Então, são histórias bonitas e quando você vê o paciente dentro dos consultórios, você não vê mais o paciente enquanto paciente. Você vê a pessoa como um ser humano, portador de saber, que tem uma vida, que tem uma história, você lembra em que condições ele vive, né? E isso é importante para você adotar uma certa postura. E o próprio convívio na roda é saúde, né? Saúde no sentido de reafirmação da vida, né? Saúde no sentido de criação, de invenção, né, de potencializar claro, os outros. E a ideia de saúde, ela hoje em dia está muito restrita à ideia de saúde física, corpórea. Mas existe uma saúde espiritual, metafísica, que talvez ela seja tão importante, né? O bem-estar, enfim, a paz, a sensação de estar espiritualmente condizente com a vida, às vezes é tão importante quanto a própria saúde física. É verdade. As pessoas trazem muitas... Nós descobrimos, né, nessa dinâmica da Tenda do Conto, muitos artistas, né, poetas, pessoas que escrevem, que cantam. Então, a gente já começa com o dentista, que é Justiniano Siqueira, né, tocando no violão as músicas que os pacientes pedem. Eles pedem praieira, prece ao vento, ranchinho de palha. Então, são canções do passado que também vão despertando lembranças, memórias, né, Alan? E você sabe que falar do passado não é só memória de passado, né? Não traz só o passado. Na hora que você está falando sua memória, suas lembranças, você está reelaborando, né, aqui no presente e construindo também uma conexão com o futuro. Isso. E a memória está vindo à tona como vivência, porque isso está sendo externado, está sendo exposto verbalmente. Então, aquela vivência realmente se mistura, a memória se mistura com a própria vivência. E eu acho que é muito importante para o paciente essa possibilidade de externar, porque muitas vezes você vê idosos que não tem companhia, não tem uma pessoa para ouvir, então só alguém para ouvir. E eu percebi pelas fotos que eu vi do projeto que existem muitas pessoas envolvidas nisso, né? Existe uma plateia realmente. E eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso. O projeto completa 6 anos. Isso, em setembro. Completa 6 anos em setembro. Eu queria que você me dissesse como começou e como ele é hoje, né? Porque houve toda uma transformação do projeto, começou com uma coisa muito pequena, mas hoje é algo mais abrangente. Né? Começou com um grupo pequeno, né? Só as unidades de saúde da Zona Norte que adotavam a dinâmica era Panatiz e Solidade 1. E hoje a gente tem uma mala grande, né, contendo muitos objetos, que o projeto tornou-se itinerante. Hoje nós somos convidadas, né, a equipe da Tenda do Conto sai com essa mala, montando a tenda e colhendo histórias
por muitos lugares, né? Aqui a gente já foi no Hospital Psiquiátrico, no Hospital Colônia João Machado, em alguns CAPs, na Unidade de Saúde Guarita, Unidade de Saúde Felipe Camarão. Então, nesses quase 6 anos, são 102 edições da tenda. Então, nós fizemos 102 encontros, né? São encontros muito ricos, onde a gente colhe histórias, onde a gente vai acrescentando, porque cada tenda nós acrescentamos também os objetos, não só os objetos da mala, mas também as nossas vivências, né? Essa experiência de ter o contato com o outro, que é muito rica. Claro, e essa troca de informações entre o profissional e o paciente que torna a coisa igualitária, né? Que faz com que todos sejam iguais ali naquele momento, durante aquela experiência, né? Não há uma diferença, não existe um superior, não existe nada ali, não há o medo, não há apreensão, né? E eu acho que isso é muito importante realmente para a qualidade de vida do paciente. Verdade. É uma experiência de horizontalidade, né? Tem uma citação de Galeano que eu acho assim, que contempla essa vivência, esse sentimento de participar dessa experiência, quando ele fala que o mundo é feito de histórias, né? E as pessoas são feitas de histórias, que o mundo é cheio de foguitos, são fogos, né? Fogos grandes, fogos pequenos, e ele diz, existem fogos serenos que nem sentem o vento, mas existem fogos grandes que se você, ao olhá-lo, você se incendeia, você se contagia. Então, acho que muitas dessas histórias vão contagiando quem assiste, quem escuta, né, essas pessoas falarem. É um momento de compartilhar a vida, né, o que há de humano, né, na relação. E o que é mais potente que isso, né? O que é a vida, o que é a existência? A existência não é só gastar o tempo, não é só passar o tempo, né? É viver essa interação com o outro. Então, a gente compreende, a equipe que trabalha com a tenda, que vem vivenciando, compreende que isso é saúde, né? Que isso traz inúmeros benefícios para esses idosos, como você falou, que vivem em isolamento, né? Para as pessoas que muitas vezes estão doentes e não conseguem forças para continuar. Por exemplo, nós temos uma usuária que senta na cadeira da tenda do Conto, ela estava fazendo quimioterapia e ela tirava o chapéu e dizia assim, gente, ó, cabelo é que nem capim, né? Morre e nasce de novo. Mas a vida da gente não, a vida da gente é só uma. Então, tem pacientes que têm filhos com síndrome de Down e senta na cadeira e fala do preconceito, né? Pessoas portadoras de transtorno mental que dizem, isso aqui é meu antidepressivo, tá aqui nessa cadeira conversando com vocês. Então, são muitos relatos que fazem com que a gente siga em frente, Alan, porque você sabe que no SUS é bem complicado, né? E principalmente porque a mídia mostra muito o lado negativo, né? Mostra as mazelas, mostra os erros, as falhas. Não é o objetivo da mídia mostrar coisa boa, né? E aí é uma experiência que a gente vem conseguindo sustentar e que se espalhou, né, por outras partes do Brasil. Assim, é muita alegria para a gente, para a equipe que faz a tenda, porque já está em Aracaju, em Manaus, né? Em Manaus ela é chamada Tapiri do Conto, né? Tapiri é uma expressão lá regional, que é a palhoça, né, dos índios. Isso. E aí ela vem se espraiando, né? Vem se expandindo em outros lugares do Brasil. E assim, interessante para a gente, porque a gente não trabalha no nível central, no nível burocrático da secretaria, é um trabalho que partiu da ponta e que nós conseguimos sustentar, né? Da ponta ele começou a se expandir. Muito bem. Jaqueline, há algum processo isso é uma curiosidade minha mesmo, pessoal. Existe algum processo de gravação, assim, existe alguma forma de recordar, no sentido assim, vocês filmam isso ou vocês gravam esses depoimentos? Porque eu acho que daria um material excelente para a construção até mesmo de um documentário ou de um livro acerca dessas experiências que devem ser realmente impressionantes, né? A gente tem um acervo, né, de vídeos e fotografias imenso, né? Mas assim, não são todas as tendas que são gravadas, porque a gente filma com os nossos próprios recursos, né? Aliás, tudo que é feito na tenda do Conto são com recursos da própria equipe, né?
a gente filma com uma câmera fotográfica, né, mas a gente tem muitas coisas registradas, inclusive para os idosos que participam das tendas e que não podem mais comparecer ou que estão acamados, a gente leva para eles assistirem junto com a família. E é bem gratificante. É porque eu acho que a experiência de vida traz muitas histórias, independente de como você viveu. Se você tem experiência, você tem muito a dizer. Então, acredito que vocês escutam muita coisa interessante, né? Vocês escutam muita coisa. Eu queria que você citasse alguma história que lhe impressionou, que lhe tocou, lhe emocionou. Tem muitas histórias que nos tocam bastante. Tem uma de uma paciente que ela disse que sonhava em ganhar uma boneca de presente, né? E aí, ela já com 9, 10 anos, né, o pai disse, eu vou à feira e vou comprar essa boneca. Ela brincava com as bonequinhas de milho, né, sabugo de milho, que fazia aquelas bonequinhas. E aí, quando o pai dela chegou, a boneca tinha as pernas iguais, né? Ela só tinha 2 pernas, como se fosse perna direita, e não conseguia mexer, era dura. E aí foi uma grande decepção para ela. E hoje ela leva para a tenda do conto bonecas. Ela mora sozinha hoje e compra bonecas para brincar e leva essas bonecas para a tenda do conto. E esses objetos ficam lá? Não, alguns são doados, né? E outros a gente busca, a gente procura, de acordo com aquela história, a gente procura conseguir, né, comprar, adquirir um e botar na tenda, representando aquela história que foi contada, né? Simbolizando aquela história, para que essas histórias sejam relembradas. Isso, era isso que eu ia perguntar, porque esses objetos estão ali, de certa forma, são resgatados também para contar, né? Para contar, recontar. E isso vai da tradição oral, de recontar uma história a partir da fala, que é muito bacana, certamente, né? Tem uma usuária de Solidade 1, Dona Maria, que ela diz assim, ela arruma a tenda com a gente, porque os usuários eles podem vir arrumar, né, a sala, montar a sala, enquanto o dentista Siqueira vai cantando as músicas no violão. Ela diz, isso aqui eu me sinto como se estivesse arrumando minha própria casa e para receber visitas, né? Só que aqui as visitas nos escutam. Escutam atentamente. Então, o interessante é que quem senta na cadeira de balanço se sente protagonista, porque ele é narrador, ele é autor da sua própria história, né? Como diz o Benjamin, né? Ele está ali, ele é o artista principal naquele momento. Então, ele atrai todas as atenções e ele se sente valorizado. Isso muitas vezes é tudo que o paciente quer. Um pouco de atenção, ser ouvido, é muito bom ser ouvido nesse sentido, né? E que você tenha alguém para que realmente... Porque eu acredito que todos que vão estão interessados realmente em ouvir a história que tem a ser contada, né? Porque é uma coisa tão... E então esse ambiente lúdico de troca, que eu acredito que realmente traga muita qualidade de vida para um paciente, não é? Uhum. Essa dinâmica que a gente faz também é interessante no aspecto do trabalhador de saúde, né, que está sempre no cotidiano, com todas aquelas burocracias, aqueles protocolos, né, de medicalização, de consultas, saúde da mulher, saúde da criança, vacinação, pré-natal, prevenção de câncer, né, porque você sabe que existem vários programas no Ministério da Saúde que a gente tem que cumprir, né, aquelas metas dentro são quantificáveis, né? E existe esse outro lado não quantificável do trabalho, que é a intensidade das relações, a qualidade do trabalho, né? A qualidade da interação com o outro. Então, a gente muitas vezes se perde e fica nessa relação fria exatamente por isso, né? Pela questão de cumprir com essas metas. E no momento que o trabalhador também senta junto com o usuário para contar um pouco de sua história, o usuário está vendo ali, ó, não é só a enfermeira, não é só médico, não é só dentista. Claro, e eu acho que há por trás disso uma discussão ética muito forte, porque, no fim das contas, é uma espécie de revolução na questão do tratamento, porque se divide em 2, o tratamento físico e o tratamento espiritual. Então, eu achei isso realmente muito bonito, porque traz a proximidade, um fator humano que muitas vezes está distante do profissional da medicina, que a gente sabe que é assim, né? E eu queria que você falasse um pouco desse aspecto, Jaqueline, na sua tese doutorado em Ciências Sociais, também é sobre a tenda do conto, também aborda a ideia da tenda do conto. Então eu queria saber se existe uma preocupação ética
nesse sentido, na sua abordagem teórica, na tese, se existe ou se não, e se existe, como se dá, como é que você aplica essa questão? A tese é voltada para a tenda do conto e também para práticas inventivas que surgem além dos protocolos, né? Então, nós temos práticas que são homogeneizadoras, né? Que não consideram as singularidades, né? A partir do momento que você trabalha com base num protocolo, você esquece que o outro tem especificidades, tem singularidades de vida. E aí, a partir desses protocolos, desse cotidiano engessado, né, há possibilidades de você criar, de você inventar. Por exemplo, tem um caso que eu relato na tese, inclusive, de um usuário que tem uma ferida no membro inferior e ele vai para a unidade e ele sempre muito mal-humorado. Ele vai com a bengala, não quer saber de ninguém porque a úlcera dele tem um odor fétido, chama a atenção, afasta as pessoas. E ele já chega, ele quer logo ser atendido e nunca fala com ninguém. E bate na porta, quer ser atendido na mesma hora, não importa se tem a fila. Então, a auxiliar de enfermagem vai atendê-lo, né? E um certo dia, todo dia ele ia e quando ele chegava, as pessoas se mobilizavam para atendê-lo logo para ele ir embora, né? Porque ele era bem rude e agressivo. E aí a auxiliar de enfermagem diz: o senhor quer que eu cante uma música para o senhor? Não gosto de música. Eu vou cantar uma música para o senhor de Lulu Santos. Conhece? Ele, não conheço. Aí ela começa a retirar a atadura da ferida, começa a lavar com o soro e cantando, nada do que foi será. Começa a cantar a música de Lulu Santos. E aí ele vai embora, não diz nada. Só que no outro dia, ele chega para mim e diz assim: eu quero fazer o curativo com aquela moça que cantou a música de Silvio Santos. Silvio Santos. Impressionante. Então, assim, esse é um fato muito marcante, que o vínculo que ele construiu com a auxiliar de enfermagem, ele não tinha vínculo com ninguém, ele queria fugir da unidade. Quebrou a ranzinzice do paciente. Ele foi conquistado pela música, né, e pelo ato dela de fazer o curativo sem esse foco na ferida. Né? Claro, cantando, você fazer um curativo de uma úlcera cantando. Porque a música desvia a sua atenção de certa forma. Então você vai ali para a letra da música, você vai para o tom da música, então você se desvia daquele momento de angústia, né? Um momento de pesar, de fato. E daí, a partir desse dia, todos os dias quando ele chegava, só fazia o curativo com ela e todas as pessoas que estavam na sala de espera escutavam ela cantando, né? A música de Lulu Santos. Muito bom. Jaqueline, assim, para terminar, vou fazer uma pergunta sobre o futuro. Quais são os projetos? Você vai defender sua tese e qual é o futuro da Tenda do Conto, como ela está se expandindo e quais são as perspectivas aí para esse projeto tão especial? Olha, a gente construiu junto com a equipe, é claro, Alan, não posso deixar de dizer que esse projeto ele só resiste porque tem uma equipe envolvida. É agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, dentista, né? São pessoas que lidam com os pacientes no cotidiano que estão construindo esse projeto. A expectativa é de que a Tenda do Conto continue se expandindo, né? Porque ela já foi divulgada na Rede Humaniza SUS, que é uma rede colaborativa, uma rede virtual, onde trabalhadores e usuários trocam, compartilham experiências. Então, o relato da tenda na Rede Humaniza SUS, nessa rede colaborativa, fez com que em outros locais, né, essa dinâmica também fosse adotada. Agora, provavelmente, na Mostra de Saúde e Atenção Básica, nós vamos apresentar nossa proposta, né, da Tenda do Conto. Nós temos uma oficina já, né, com carga horária de 12 horas, onde nós trabalhamos com memórias, narrativas, né, com os trabalhadores de saúde, para que eles sejam multiplicadores da experiência. Muito bem. Jaqueline, infelizmente o nosso tempo realmente está chegando no fim. Eu queria agradecer demais sua presença. Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bonito, muito interessante. Eu percebo muita emoção em você ao tratar desse assunto. Queria desejar boa sorte
E você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá!